Glória a Deus por isso. Quantos acharam? A palavra diz assim: Jesus lhe disse. Quem disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Glória a Deus. Levante a sua mão, ora aqui por mim. Confesso que não estou bem hoje no meu físico. Pai, diga sim, Pai, abençoa a vida do pastor César, que ele possa ser um instrumento nas suas mãos para ministrar ao meu coração. Lança fora da vida dele toda a situação que tem se levantado contra o seu físico, que ele esteja habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando nas asas do Onipotente, que ele possa ser um instrumento através do Espírito Santo para falar ao meu coração. Eu sei que dele mesmo ele não tem nada para me oferecer, mas através do Espírito Santo ele pode ministrar a minha vida. Amém? No contexto dessa história, houve um chamado para Jesus estar vindo até Maria e Marta, porque Maria e Marta haviam perdido um ente querido que era Lázaro. E depois de esperar praticamente 4 dias, Jesus se dispôs a ir até onde estava aquela família. Mas na verdade o que estava prendendo Marta e Maria naquele momento era um relógio cronológico. Um relógio cronológico que disse para elas que seu irmão havia morrido. O tempo que é o tempo do homem não tem nada a ver com o tempo de Deus. Amém? O tempo que é o tempo do homem não tem nada a ver com o tempo de Deus. E a cronologia humana não é aquilo que Deus vive lá no sobrenatural. Ela é completamente diferente. Vocês estão bem, queridos? Vocês dormiram bem essa noite? Está todo mundo acordado aqui nesse lugar? Por quê, pastor? Porque quando Jesus chega naquele lugar, houve uma liberação de palavra para a vida de Jesus, dizendo: se o Senhor estivesse, dizendo assim: Senhor, aqui encerrou-se um ciclo sobre a vida de um homem. Se o Senhor estivesse aqui, o que aconteceu não aconteceria. As pessoas se apegando nas coisas naturais, Marta e Maria visando o relógio cronológico. Então a gente fica limitando o poder de Deus e fica se apegando nas coisas que é sobrenatural e trazendo para a razão no natural e vivendo uma cronologia que não existe. Sim ou não? Não existe se o Senhor estivesse aqui. Espera aí, vamos parar um pouco para pensar sobre isso. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre. O Senhor é onipotente e onipresente e Então quer dizer que Deus não estava lá? Estava ou não estava? Estava. E quando você vive certas coisas, o Senhor não está lá? Mas por que você, diante dessa situação, fica com os olhos no natural? A gente tem, sabe o que, querido? Uma miopia humana. Sabia disso?
Coisas que estão muito nítidas perto de nós, não conseguimos enxergar. É mais nítido do que qualquer coisa e a gente não consegue ver. O natural do ser humano é ele nascer, crescer, e quando chega na longevidade, diz que se o homem vive entre 80, 90 anos, e somente isso. Isso é uma verdade para você? Sim ou não? Isso é uma verdade para você? A gente fica cuidando de uma vida, né, que dura por um tempo, dentro do meu relógio cronológico, dentro da minha visão natural. E a gente fica com isso. Nossa, eu digo assim que eu vou fazer 50 anos, querido. Não sei se você sabe, mas pareço que tenho 30, mas na verdade eu vou fazer 50. Então a visão dos 30 na verdade é 50. Glória a Deus. E é logo logo. É só virar a meia-noite de hoje. Então, queridos, nossa visão cronológica é cuidar de algo que vai durar por um tempo determinado e se esquecer de algo que vai perpetuar sobre a nossa vida. Cuidamos daquilo que tem tempo pré-determinado, e o que não tem tempo pré-determinado nós esquecemos de cuidar. Então a gente tem uma miopia com relação às coisas de Deus. E a gente caminha com essa visão, a gente anda com essa visão, e a gente anda, né, preocupado com essas coisas, validando isso. Meu Deus, logo logo eu vou fazer 50 anos, já chegou 50 anos. Jesus. A gente passa a vida ouvindo isso. Eu vou aproveitar a vida, porque a vida é muito curta. Sim ou não? Sim, essa semana eu ouvi isso. Eu tenho que fazer aquilo que eu gosto e aproveitar a vida, porque a vida é muito curta e passa muito rápido. Logo logo. Mas a verdade, se as pessoas entendessem o que elas estão falando, ou a visão que elas deveriam ter sobre a eternidade, sobre o que elas podem viver, elas jamais diriam isso, jamais pensariam nisso, jamais se preocuparia com isso. Então essa forma de dizer, eu vou aproveitar a vida, porque senão ela vai acabar logo, é uma visão distorcida. É cuidar daquilo que vai perecer, e daquilo que não vai perecer acaba não cuidando. Por quê? Porque se busca situações na vida para viver prazeres simplesmente passageiros, e que não edifica e que não servem para nada. São coisas que proporcionam para você começo, meio e fim. São alegrias que vão ter começo, meio e fim, simplesmente. Pastor, mas tem algum problema a gente viver uma alegria? Não tem problema, desde que ela seja correta, desde que ela tenha uma validade correta. E tudo isso porque nós fazemos uma analogia daquilo que a gente conhece. Você e eu fazemos uma analogia daquilo que a gente conhece, daquilo que Deus deu a oportunidade para que nós pudéssemos conhecer. Amém, queridos? Então é algo que a gente faz um paradigma para esse tempo.
E é por isso que as pessoas dizem isso. Eu preciso verdadeiramente curtir, viver a minha vida, porque ela passa tão rápido, e a hora que eu menos imaginar, as coisas já aconteceram. E aí as pessoas ficam vivendo esses prazeres momentâneos, tendo esse sentimento de prazer momentâneo, porque é o que conhecemos. Mas existe uma palavra profética para você, pastor. Existe uma palavra profética para você. Existe algo liberado da parte de Deus para você, que transcende aquilo que você vê, que transcende aquilo que você conhece, que rompe o relógio cronológico do natural para o sobrenatural. Pastor, agora vocês acordaram, né, com o meu grito, né? Glória a Deus. E aonde está isso, pastor? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O que diz, pastor? Os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, jamais penetrou no seu coração aquilo que Deus tem preparado para você. Então, querido, essa balela de dizer assim: olha, eu preciso aproveitar a vida, porque a vida vai passar muito logo, e se eu não aproveitar, eu não vou curtir os momentos. É para homem e mulher que não está ligado na eternidade, porque existe uma palavra profética para você, liberado da parte de Deus, que você não está buscando aquilo que você conhece, mas você está buscando viver aquilo que Deus ainda não liberou para você conhecer. Então transcende esse mundo natural, rompe as coisas que você conhece, passa além daquilo que você já viu, está muito além. Vocês estão comigo, queridos? Sim ou não? Nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. A minha garganta vai ajudar. Sabe, quando Jesus chegou e voltou naquele lugar, depois de liberar e falaram para ele se o Senhor estivesse aqui, ele declarou uma palavra que hoje é um jargão para você, para todo cristão, para todo homem de Deus, para toda mulher de Deus. É uma palavra que tem que pulsar no nosso coração todos os dias, a todo momento, porque é uma palavra para mim. Diga-se: a palavra de Jesus é para a minha vida. Sim ou não? Ela não só trouxe resultado para aquele momento de João capítulo 11, mas também para a minha vida nesse tempo de hoje. Jesus não disse assim: eu vou orar e Lázaro vai ressuscitar. Jesus não disse isso. Jesus não disse assim: vamos fazer o seguinte, as coisas já aconteceram, vamos fazer um tempo de vigília aqui, vamos clamar, a ver se Deus ouve o nosso clamor e algo aconteça. Jesus não disse assim: vamos esperar mais um tempo. Sabe, querido, Jesus tem convicção daquilo que fala. Eita Jesus! A palavra de Jesus liberada para aquele tempo e para esse tempo tem convicção daquilo que ele fala. Ele vem dizendo: eu sou. Eu sou. Então transcende todo aquele momento. E o que isso me ensina, pastor? Ensina que a ressurreição, a vida, a eternidade é uma pessoa. Pastor, então Jesus mentiu na sua palavra quando ele diz: eu sou.
eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou o quê? E a vida. Você tem vida em si mesmo? Você tem vida em si mesmo? Mas você tem vida em Cristo? Você tem vida em si mesmo? Mas você tem vida em Cristo? Então nós podemos dizer que Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus que é o alfa, o ômega, que Ele é o começo e o fim, e quando eu estou nele, Ele está em mim, eu tenho o quê? Eu tenho o quê, igreja? Vida. Vida. Então foi muito nítido o que Jesus disse, que Ele tem vida. E quando eu estou nele, eu também tenho vida. Então Jesus estava ensinando a Marta, estava ensinando aquele povo, que a solução do problema deles não era um conceito teológico daquele momento, não estava ligado na cronologia humana. Não estava. E essa é algo lindo da parte de Deus, que em Deus as coisas sobressaem. Fomos ministrados aqui quinta-feira. Eu uso as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que dizem que são. Então, em Deus as coisas sobressaem. Então, aquilo que parecia ser o fim, na verdade era só o começo. Tem coisa na sua vida que parece que é o fim, mas na verdade está recomeçando. Está começando um start. Está dando os primeiros passos. Está gerando um acontecimento. Está gerando uma oportunidade. Está nascendo algo através de Deus para você. Mas hoje a gente vê muito será. Será? Sim ou não? Será? Pastor, mas não vai se repetir de novo? Será? Gente do céu, em nome de Jesus, um homem que entende que a ressurreição, que o caminho, que a verdade, que aquilo que nós precisamos está em Cristo, que eu vou viver uma promessa da parte de Deus sobre a minha vida, que os meus olhos não viram, meus ouvidos não ouviram, e ainda não penetrou no meu coração, que Deus está preparado, vai se preocupar com um questionamento: será? Não, de forma alguma. Por quê? Porque nós declaramos a própria vida. Jesus, ao declarar, Ele declara que a própria vida era Ele. Sim ou não? Foi Deus, foi Jesus naquele momento criando uma situação que não se apaga mais. Então Jesus estava dizendo assim: olha, a situação cronológica, a situação que aconteceu nesse momento na história de vocês, é algo que está dentro do contexto natural, é um eco da verdade que emana só para esse momento. Mas quando eu declaro que eu sou a vida, quando eu declaro que eu sou o caminho, quando eu declaro que a vida vem através de mim, porque eu sou, Ele está dizendo assim: ó, você sem Deus é um ser humano inútil. Mas quando eu faço parte do seu plano, quando eu faço parte da sua vida, quando eu faço parte da sua história, quando eu caminho lado a lado com você, quando eu estou na história,
quando eu estou na história, você não está morto quando vive. Alguém entendeu? Porque tem gente, querido, que é apático. É ou não é? Apático. Só está sobre a terra, mas não está vivendo o que deveria viver. Não tem prazer pelo sol que clareia o dia. Não tem prazer pela lua que traz um pouco de refrigério na noite. Não tem prazer sobre a chuva que cai sobre a terra. Não tem prazer pela vestimenta que veste de dia, pelo pijama que se coloca à noite. Não tem prazer sobre o alimento que vem sobre a mesa. Não tem prazer sobre a porta que Deus abre para você ser bem sucedido. Porque os prazeres que precisamos, necessitamos, é quando Ele caminha perto de você, quando Ele anda lado a lado com você, e quando Ele faz parte da sua vida. Pessoas que estão mortas enquanto vivem. Porque se estiver no eu sou, eu sou. E se eu estou dizendo que eu sou, é suficiente. E se eu estou dizendo que eu sou, basta. E se eu estou dizendo que eu sou, confia. Se eu estou dizendo que eu for, acredite. Se eu estou dizendo que eu sou, rompa as barreiras que você precisa romper. Transcende. Só transcende. Jesus, eu estou indo, mas como será eu não sei, mas eu estou indo. Jesus, eu vou fazer, mas como vai acontecer eu não sei, mas eu vou. Então a gente precisa transcender algumas coisas na nossa vida. Eu fico pensando, quando eu olho para a igreja num culto de Santa Ceia, que é um culto de aliança. Sim ou não? Cadê as pessoas para fazer aliança com Jesus? Cadê as pessoas que entendem que Ele é o grande eu sou? Tem gente colocando valor naquilo que não tem valor, e o que tem valor não estão dando valor. Marta e Maria não mandou chamar o vizinho, não mandou chamar o amigo, não mandou chamar o parente mais próximo, não mandou chamar o sacerdote, não mandou chamar o pastor da igreja. Marta e Maria mandou chamar a... Então tem coisa na tua vida, querido, que você não precisa, você não adianta chamar ninguém. Você precisa chamar quem você tem aliança. Marta e Maria e Lázaro sentavam à mesa e tinham a aliança. E a aliança respalda o seu fruto e a sua colheita no amanhã. Aí a pessoa não vem participar da Santa Ceia uma vez por mês. Uma vez por mês. E aí passa o mês sem aliança, porque a gente renova a aliança. Não é assim que se ministra na Santa Ceia? Uma renovação de aliança. E aí a gente entende que nós damos importância no que tem importância. Aqui a gente vê um paradoxo trazido por Jesus, que diz assim: aquele que crê, ainda que morra, Uai, que isso, Jesus? Parece algo que está fora da verdade.
eu morro, mas aí eu ainda vivo. Mas é isso que Jesus e Deus faz na nossa vida, faz nos trazer a compreensão, aquilo que não compreendemos. Vocês estão entendendo, queridos? Sim ou não? Então Jesus, ele faz nos trazer compreensão daquilo que não compreendemos. E hoje as pessoas não conseguem entender que quando se fala que aquele que crê em mim, a gente também sobressai a visão do natural e o relógio cronológico da parte de Deus para a nossa vida. A gente sobressai situações que a gente jamais olharia da forma que deveríamos olhar. A gente sobressai o natural e começa a viver coisas sobrenatural. Então a gente, na verdade, não morre simplesmente quando o nosso coração para de bater. Que é isso, pastor? A palavra do Senhor diz que nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos. Sim ou não? Quando eu falo que a gente não morre quando o nosso coração não para de bater, eu quero dizer que se a gente tiver uma vida longe de Deus, a gente tem uma morte estando viva. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e para Jesus Cristo, e quando nós decidimos por Jesus Cristo, é aí que a nossa vida começa. Sim ou não? E agora nós vamos entrar, porque quando a gente fala que a gente vai viver uma vida e uma vida em abundância, conforme a palavra de Deus, a gente sai do papel de escravidão e entra num papel de ser livre. Então, mesmo que você esteja vivendo, seu coração esteja batendo, a sua forma de atuar, a sua forma de viver, a sua forma de ver não está alinhada com as coisas de Deus. E aí, quando você entrega a sua vida para Jesus, a sua vida começa a viver uma transformação. E aí você começa a entender que os absurdos da sua vida, os absurdos que você fez, os absurdos das suas escolhas, elas estão ligadas numa situação natural e num relógio cronológico, que vai ter começo, vai ter meio e vai ter fim. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, o seu coração não pulsa como pulsava. A sua vida com Deus não é mais a mesma vida com Deus. A sua história não é mais a mesma história. Ela começa a ser escrita de uma forma diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que habita em você e começa a fazer parte da sua vida, começa a sussurrar no seu ouvido e dizer assim: isso aí não pode. Isso aqui não pode. Isso aqui não deve ser. E aí a gente começa a viver uma transformação. E a vida que eu achava que eu tinha, eu não tenho mais. Vocês estão comigo? Por quê? Porque Deus, o instrumento da vida que habita em mim, me leva a se tornar e vai me levar a me tornar um homem e uma mulher completamente diferente. As minhas escolhas mudam. A minha vestimenta muda, a minha fala muda, a minha atitude muda.
E aí você se torna um livro que todo mundo quer ler. Não, pastor. É sim, querido. É sim. Não existe um cristão que entregou a sua vida para Jesus que ainda continue sendo a mesma pessoa. Por mais que ela ainda não esteja alinhada da forma que Deus queria, porque tem pessoas que ainda não estão alinhadas da forma que Deus queria, sim ou não? Ela ainda está entendendo e ela ainda busca fazer o mínimo, não deveria, devia fazer o máximo, fazer o mínimo para não desonrar a Deus. Então houve sim um entendimento, e o eu sou, que é a vida, começou a levá-la a viver uma natureza do natural, e não do sobrenatural, e não do natural. Vocês estão comigo? Glória a Deus. E sabe que depois que Jesus dá essa fala para Marta, Jesus termina essa fala fazendo uma pergunta para ela. E hoje eu posso olhar para isso e dizer que essa pergunta é algo muito importante para a minha vida e para a sua vida. Jesus não vem querer que Marta entenda a passagem de Gênesis, de Êxodo, tudo do Antigo Testamento. Jesus, ele vem aplicando uma nova doutrina naquele momento. Sabe, igreja, eu vejo as pessoas hoje se perderem da palavra de Deus, porque elas se ditam conhecedoras, se ditam aquela que maneja a palavra de uma forma, e elas se tornam religiosas, ao invés de se tornarem convertidas. Porque tem religioso que não é convertido. Jesus não veio trazer uma situação para Marta do que ela já tinha visto, mas ele veio aplicar uma doutrina daquilo que ela ainda não tinha conhecimento. E essa é a verdade de Deus para a nossa vida, porque a palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor se renova cada manhã, e isso quer dizer que existe uma palavra viva da parte de Deus, que eu posso tomar posse todos os dias. Talvez Marta e Maria estava querendo somente receber da parte de Deus algo que trouxesse um refrigério ao coração delas. Sabe, querido, às vezes você está querendo receber um refrigério da parte de Deus, e Deus não quer te dar, Ele quer te incomodar. Ele quer tirar você desse lugar de comodismo. Ele quer tirar você desses pensamentos humanistas. Ele quer tirar você dessa cronologia humana, que o dia tem 24 horas, e que eu tenho que me basear nisso, que senão eu me perco. Então viver as coisas de Deus é entrar no mundo, é entrar numa situação do sobrenatural, e transcender aquilo que eu vejo, aquilo que eu penso, aquilo que eu já conheci, para vir sobre a minha vida o que eu ainda não conheço.
porque isso é ser ensinado em Deus, é romper uma barreira, pastora, da onde você está, e se colocar no lugar onde Deus quer colocar você, e dizer assim: eu estou indo, porque se o Senhor estiver comigo, eu estou indo. Então a gente precisa romper essa situação na nossa vida. A gente precisa romper essa situação na nossa história. A gente precisa romper essa situação na nossa casa. A gente precisa romper essa situação no nosso meio familiar. A gente precisa ser aquele que vai compartilhar com aqueles que estão caminhando do nosso lado uma nova história, para que eles possam caminhar junto com você e querer também viver uma nova história. Se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Não. Jesus vem no final da fala e diz assim: você crê? Você crê? E você crê? A história que você está vivendo, aquilo que você está passando, o que está sobre a sua vida, o que está sobre a sua casa, aquele recomeço que Deus quer fazer na sua história, você crê que Deus pode mudar? É como se essa palavra não existisse. As pessoas vivem como se ela não existisse. Jesus não chega naquele lugar e diz assim: olha, para Lázaro teve começo, teve meio e teve fim. Ele libera uma palavra, e a mesma palavra que ele liberou, ele libera para a sua vida. A mesma palavra que ele liberou, ele libera para a sua história. A mesma palavra que ele liberou, ele libera para a sua casa. A mesma palavra que ele liberou, ele libera para a sua família. A mesma palavra que ele liberou, ele libera para os seus filhos. Você crê que o Senhor pode tirar o seu filho do meio das drogas? Você crê que o Senhor pode alcançar a sua casa inteirinha? Tem que ter resposta à pergunta de Jesus. A pergunta que eu te faço, você tem resposta pela pergunta de Jesus? Tem que ter resposta. Por que, pastor? Porque a resposta vai definir o meu destino. É a resposta da pergunta de Deus, é a resposta da pergunta de Jesus que define o meu destino. Esse dia eu estava conversando com o João me questionando sobre algumas coisas, um pouco antes dele casar. Mas na verdade, a gente conhece as pessoas quando vão dar fruto. Por quê, pastor? Porque a sinceridade do coração é algo que é visto pelos homens e reconhecido por... A sinceridade e a fidelidade do homem é algo que a gente consegue ver como homem, mas o reconhecimento vem de Deus. A resposta que você dá, talvez com a sua atitude, com a sua fala, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de vestir, com tudo de você, é aquilo que vai te dar um destino. Eu escuto pessoas, às vezes eu não tenho aquele contato que a minha esposa tem com algumas pessoas, mas às vezes ela me relata certas coisas que a pessoa está vivendo naquele momento. Eu falo assim: vai dar certo. Não, mas está desesperando. Vai dar certo. Sabe por quê? Porque a fidelidade que a gente vê traz a resposta do reino dos céus. Porque não sou eu que respondo, é Deus que responde. E às vezes Deus nos coloca numa situação, querido, que Ele deixa a gente numa fragilidade, nos pensamentos
e numa visão fragilizada naquele momento, mas na verdade Deus está construindo uma dependência muito maior do que você já tem e do que você vive nele, ao ponto dele levar você a viver um extremo que você não queria. E aí nos 45 do segundo tempo as coisas nos 45. Por quê? O segredo é confiar. Você crê? Então a confiança escreve o seu destino. Então crê. Nesse momento que Jesus estava falando para Marta, não era um assentimento intelectual. Não. Eu creio porque você disse. Porque assentir é isso. Porque a gente libera isso para a vida das pessoas, sim ou não, pastora? Irmão, vem aqui que eu vou orar por você. A gente ora, libera uma palavra, declara. Você crê? Sim, eu creio. Eu creio. Então, não é um assentimento intelectual, é algo que transcende isso. O que é isso, pastor? Isso pode-se dizer que é uma entrega de governo. Eu vou abrir uma empresa. Não, eu não vou abrir. Estou dizendo, alguém chega e fala assim: eu vou abrir uma empresa. Vai abrir uma empresa? Bom, como será? Vai ser governada por você ou vai ser governada por Deus? Eu vou arrumar um trabalho de excelência. A porta quem vai abrir é você ou a porta quem vai abrir é Deus? Porque às vezes a gente entra em porta que Deus não mandou a gente entrar, querido. E aí não dá certo, a gente fala: não deu certo. Não é que não deu certo, não era o seu lugar naquele lugar. Eu vou comprar uma casa. Deus, qual é a casa que eu vou comprar? Então é entregar o governo. Assentimento e crer é entregar o governo. Quando você entrega o governo para Cristo, entrega o governo para Deus, qual é a sua probabilidade de erro? Qual igreja? Talvez no meio da situação Deus vai te ensinar uma coisa, para você confiar mais do que você confia, para você crescer, para você acreditar mais do que você acredita, para você crescer, para você se tornar um homem ou mulher melhor do que você é, para você crescer. E no final Deus está transcendendo você, levando você, ensinando você, para no final o Senhor ser glorificado através de... Sabe o que acontece? Depois as pessoas olham e dizem assim: meu Deus, fulano começou um negócio, não tinha nada, e de repente explodiu. Sabe o que é? Deus atuou na minha vida, Deus atuou na minha história. Quem governa a minha empresa não sou eu, é o Senhor. Quem governa a minha casa não sou eu, é o Senhor. Quem faz todas as coisas na minha vida não sou eu, é o... Simples. E debaixo de uma visão profética. Quando eu falo uma visão profética, querida, eu não estou dizendo de você levar a profetada por aí, porque pelo amor de Deus, a gente vê cada coisa, que misericórdia. Eu estou falando de uma verdade. Se Jesus governa a minha vida, Ele senta no lugar de prioridade. Se Jesus governa a minha casa, Ele senta num lugar de prioridade. Se Jesus governa a minha empresa, Ele senta num lugar de prioridade.
Então nós estamos falando de governo. E é isso que, quando diz que quando a gente crê, a gente define o destino. E é por isso que hoje as pessoas, e eu digo da grande maioria, igreja, digo da grande maioria, escolhe errado. Escolhe errado. E colhe aquilo que escolheu. Escolhe errado e colhe aquilo que escolheu. E aí não são dias, são dias. Não são dias, são meses. Não são meses, são anos vivendo ansiedade, vivendo preocupação, vivendo angústia, vivendo coisas que já eram para ter rompido com uma simples palavra liberada por Deus. Eu estou reescrevendo a sua história. Eu estou escrevendo o seu destino. Eu estou reescrevendo a sua vida. Você crê? É viver uma expansão da eternidade. A tua vida, ela não é definida pelo relógio cronológico da terra, mas é definida pelo relógio inexistente que determina o tempo do céu. Por isso que a gente não vive como se a nossa vida ia ter um final aqui na terra, mas que ela ia ter uma expansão, uma extensão a partir do final da terra. Vocês estão comigo? Porque eu não sou desse mundo, eu estou passando por ele, porque a minha história foi escrita na cruz, e eu vivo a eu vivo a eternidade. Quando a gente limita a nossa visão para o agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Como a gente é imediatalista, não é? Quer viver as coisas de imediato, tem que ser hoje. Quando a gente limita as nossas coisas no agora, nos momentos que virão, a gente só vai viver escravo disso. A gente acorda preocupado, dorme preocupado, acorda preocupado, acorda preocupado, e assim vai todos os dias, porque a gente está vivendo escravo do agora. Existe algo que é oferecido da parte de Jesus, que Ele nos dá nessa palavra, que é a parte da vida eterna, que Jesus nos oferece, a vida divina. E essa palavra, ela quer dizer Zoe, que quer dizer vida abundante. Mas não é pouca, é bastante. É uma vida que permeia a eternidade. Quantos aqui já viveram um ápice de alegria na sua vida? Sabe aquele dia que você fala assim: meu Deus, que sentimento, que sensação, que alegria, que vontade de viver, que vontade, de fazer as coisas nesse mundo acontecer. Nossa, hoje eu vou brilhar nesse lugar. Aonde eu chegar, eu vou colocar as mãos. Aonde eu ecoar a voz, aonde eu pisar, vai ser aquilo que você acorda no entusiasmo naquele dia. Você fala: gente do céu. Aí você fala assim: por que eu não tenho esse sentimento todos os dias, a todo momento e a todo tempo? É verdade ou não é? Você não almeja aquilo? É isso, querido, é um princípio. É só um princípio de tudo aquilo que você já vai experimentar na eternidade. É uma alegria plena, uma satisfação plena, uma vontade de viver plena, algo que te completa. E esse algo que te completa não é de você mesmo, é de Deus para você.
E a gente precisa almejar esse zoe. E não querer viver o bios, que é o quê? A vida biológica. A vida que vai começar no sol quando amanhece e termina quando o sol se põe. Ou vice-versa. É uma eternidade. Vai se colocando de pé. O maior engano das pessoas é achar que ela tem tempo. Eu tenho tempo. Quem disse que o tempo é seu? Quem disse que o amanhã existe? Quem disse que o amanhã existe? Tem pessoas que não vão viver o amanhã, ou tem pessoas que não vão viver o hoje. Tem pessoas que não vivem hoje, não viveram, não chegou. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Não, querido, você não tem tempo. Se você não entender a eternidade, você não tem tempo. O texto diz: aquele que vive e crê. E é por isso que a gente precisa mudar hoje. A nossa preocupação por Deus e em Deus precisa ser urgente. Nós não podemos ignorar aquele que nos criou. Olha aqui para mim. Quero que você olhe aqui para mim. Escuta o que eu vou dizer. Se você viver sem Deus, aquele que é a vida, que te proporciona a vida eterna, o único que pode te dar uma condição melhor do que você está hoje. Escuta aqui, olha aqui para mim. Imagina você numa praia, e você está nessa praia, e você está afastado da margem, aonde as ondas podem te pegar. Isso é sua vida. Isso é você. E a sua vida está sendo definido nisso. Você na praia, longe da maré alta, e só vivendo a sua vida, só vivendo em você e por você mesmo. Olhe para mim, escute aqui. E você começa a construir um castelo nessa praia, e você está focado naquilo ali. É a sua vida, você focado na sua vida, construindo coisas todos os dias que você quer, o que você deseja, o que você almeja, o que você acredita, aonde você quer chegar, e você construindo. E você constrói com os mínimos detalhes. Constrói uma torre mais linda que você pode fazer, que você pensa. Constrói os muros, constrói os portões, constrói até uma barreira. E tem gente que constrói essa barreira mesmo que ninguém acessa. Mas eu quero dizer que Deus pode acessar. E lá está você construindo a sua vida. Já se passou 20, se passou 30, se passou 40, se passou 50, se passou 60, e você lá construindo. Só que você não percebeu que na verdade não estava dando tempo mais, porque a maré estava subindo. A maré estava para chegar na sua vida.
E você não percebeu que a maré estava subindo e você construindo a sua vida, você construindo o seu castelo, você construindo a sua história. E de repente, querido, a hora que você cai em si na sua vida, não dá mais tempo. Por quê? Porque a água chegou até o castelo mais lindo que você construiu e desmoronou. Desmoronou. E tudo aquilo que você levou uma vida para fazer, não serviu para nada. Essa é uma vida de um homem que pensa que ainda dá tempo e vai construindo a sua vida de qualquer jeito, longe de Deus. Mas um homem que constrói a sua vida em Deus, ele constrói a sua vida sobre a rocha, aonde pode vir a tempestade, aonde pode vir o vento, aonde pode vir o vendaval, onde pode vir qualquer coisa e não vai te derrubar. Porque você está entendendo que a maré pode subir, mas você continua construindo a sua vida em Cristo. Em Cristo. O louvor vai estar tocando. E eu não sei como está a sua vida hoje. Se você está na areia e achando que vai dar tempo, ou se você já está entendendo que você precisa construir a sua história no grande eu sou. Porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Vencedor, nosso adoramos. Vitorioso é, na tempestade está. Teu nome uma manhã de renovar a aliança. Vamos começar da forma correta nesse dia. eu te adorarei. Se você crê, vamos começar da forma correta.
Sabe, queridos, o Senhor gera tanta oportunidade para nós, pelo seu infinito amor, por sua misericórdia. E a gente vive estacionado em coisas na nossa vida que nos para nesse tempo natural, que nos aprisiona nesse tempo natural. E a expansão do reino, que é infinito, ilimitado sobre as nossas vidas, não acontece. Nós já vamos servir a ceia daqui a pouco. Talvez você esteja aqui hoje cansado, sobrecarregado. Talvez você esteja aqui hoje e você ainda não deu a oportunidade para Cristo. Lhe proporcionar a chave do reino dos céus. Porque quem recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebe a chave do reino dos céus. E essa é a oportunidade de sair do tempo cronológico e entrar num tempo limitado, ilimitado. O maior problema do cristão
É quando ele entra numa rotina. Ele se torna engessado. Pouco jejua, pouco ora, pouco lê a Bíblia, pouco faz. E aí ele olha para si e ainda fala assim: nossa, eu estou fazendo muito ainda. Essa é uma manhã para você entregar o governo da sua vida para Cristo. Mas não é uma entrega pautada pela euforia do culto, mas uma entrega genuína e verdadeira. Você que está aqui nessa manhã, que deseja viver essa oportunidade da parte de Deus, entregar o governo da sua vida para Jesus, verdadeiramente, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui ao altar que eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, que também queira hoje renovar a sua aliança, ela seja verdadeira. Porque, querido, o que a gente mais vê e mais a gente tem percepção é como que as pessoas que já estão na igreja, fazem parte do corpo do Cristo, precisam desesperadamente entregar o seu governo para Cristo, porque elas dizem que estão em Cristo, mas não conseguem entregar o governo, porque existe uma diferença de estar em Cristo e Cristo governar a sua vida. Vocês estão entendendo? Quem que está aqui nessa manhã e quer entregar o governo da sua vida para Jesus, levanta a mão para que eu possa te conhecer. Tem alguém? Tem mais alguém que quer entregar o governo da sua vida para Jesus? Eu sei que tem gente que quer. E não é gente de hoje não, é gente de tempo. Pode vir, querido. Essa oportunidade é a mesma oportunidade que Jesus deu para Lázaro, dizendo assim: Lázaro, vem para fora. É a mesma oportunidade que Jesus está dando para você, dizendo assim: olha, saia deste lugar, saia dessa condição. Mas não é por causa da euforia do momento, mas é por causa da verdade do seu coração, da necessidade que você tem para isso. Só vai viver essa nova história quem declara que Jesus vai escrever a nova história. Eu sei que tem gente aí que está com o coração fervendo no seu lugar. Saia do seu lugar, querido. Não se sinta envergonhado, mas tome posse da palavra profética liberada da parte de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. O mesmo que toma o governo para si da sua vida é o mesmo que vai dar força para você superar os obstáculos, para você vencer a vontade carnal, para você vencer as situações que você deseja, para você vencer aquilo que te traz alegria, mas que aborrece ao Senhor. É uma oportunidade aonde Deus quer tomar o governo da tua vida e escrever uma nova história. Pastores, venham aqui, vamos orar por essas pessoas, pastoras. A aliança hoje precisa ser completa, precisa ser verdadeira
e precisa ser genuína.
essa mesma alegria. Eu quero que você venha saindo do seu lugar. Vamos participar da ceia do Senhor. O louvor ainda vai continuar tocando. Nós vamos continuar adorando. Nós vamos continuar exaltando o nome do Senhor. E vamos participar da ceia do Senhor. Glória a Deus. Todos pegaram? Não é simplesmente um suco de uva e um pedaço de pão. É uma renovação de aliança. Esses elementos trazem cura, trazem libertação. Esses elementos é para aquele que crê que a vida está nele. É para aquele que sabe que a sua vida não está baseada simplesmente no dia que você nasce e o dia que você morre, mas quando você é levado para viver a eternidade. Escute aqui, nós vamos participar da ceia hoje com a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. A instrução do apóstolo Paulo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: repita após mim: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por isso, Senhor, nós fazemos nessa manhã a ceia do Senhor em memória do Senhor.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, repita após mim, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Por isso Jesus, repita após mim, por isso Jesus, nesta manhã, nós participando do cálice, que representa o seu sangue, que foi derramado naquela cruz, para que eu pudesse ter vida e vida eterna. Fazemos isso nessa manhã, em memória do Senhor. Amém? Pode comer o pão e pode beber o cálice. Glória a Deus! E o teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegue-se, me envolve em quem tu és, o teu amor. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Queridos, eu quero contar uma notícia para você. Antes de eu te ver na eternidade, eu vou te ver no culto de quinta. Amém? Antes de eu te ver na eternidade, eu vou te ver no culto de domingo. Glória a Deus, queridos. Então, não sei se você sabe, mas de quinta-feira a gente tem culto às 19h30. E eu vejo você aqui quinta-feira em nome de Jesus. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que nesse dia, nessa semana, as misericórdias do Senhor te alcance. Venha fazer parte da sua vida. Venha fazer parte da sua casa, venha fazer parte da sua família. Por onde você passar todos os dias durante essa semana, que o grande eu sou, que é aquele que cuida da sua vida, aquele que guarda a sua vida, aquele que toma conta da sua vida, seja com você. Deus te abençoe, família Herdeiros do Reino. Vá na bênção do Senhor. Não saia deste lugar sem abraçar pelo menos 3 pessoas e dizer assim: nós temos um encontro na quinta e na eternidade.